Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Esdras capítulo 6. Dario desembarga a construção. Então o rei Dario, ou Dário, mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém nestes termos. Que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 27 metros e a sua largura também de 27 metros, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar. Serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Shetar-Boznai e seus colegas, os Afarsaquitas, que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. Versículo 7. Desse modo, de modo algum, vou ler novamente, versículo 7. De modo algum interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os seus anciãos e líderes possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Observemos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, vou ler parte do comentário. Assim como os olhos de Deus estavam sobre seu povo, capítulo 5, versículo 5, enquanto eles aguardavam a decisão de Dario, seu cuidado por eles também foi visto na decisão de Dario, que proibiu Tatenai e os outros oficiais persas de obstruir a obra do templo. O decreto de Dario não apenas proveu fundos para a reconstrução, como também para os sacrifícios diários. Bom, continuando o versículo 8. De igual forma, por mim se decreta o que haveis de fazer a estes líderes dos judeus, a fim de que reconstruam este templo, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta,
tudo o que eles disserem que precisam. 2 pontos. Novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Versículo 10. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Versículo 11. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa e tal transgressor seja empalado nela, e seja a sua casa transformada em um monte de escombros. Versículo 12. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações, ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei. Que seja, portanto, tudo executado à risca. Que seja tudo executado à risca. Veja aqui na parte do comentário da Bíblia King James Fiel. Na lei do Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo adorasse e celebrasse suas festas com alegria. Assim como a dedicação do primeiro templo encheu o povo de alegria, 1 Reis 8:66, e a dedicação do templo e a restauração da Páscoa nos dias de Ezequias trouxeram alegria, segundo Crônicas 30:21. O povo reagiu à dedicação do segundo templo com grande alegria. Nós vamos ver aqui a dedicação da casa de Deus. Versículo 13. Havendo recebido o decreto do rei, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Shetar-Boznai e os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa, de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Versículo 15. E o templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no 6º ano do reinado do rei Dário, ou Dario. Agora eu vou ler o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada, que é o que eu estou lendo neste momento. Cerca de 70 anos depois de sua total destruição, o templo reconstruído volta a funcionar em 12 de março de 516 a.C. De acordo com o profeta Ageu, os membros mais idosos da comunidade que se recordavam do esplendor do templo de Salomão ficaram decepcionados ao contemplar a restauração do templo de Zorobabel, Ageu 2:3, menor e menos majestoso. Entretanto, ainda que o segundo templo não fosse tão grandioso quanto o primeiro,
acabou servindo mais ao povo e durando muito mais tempo. A planta geral do segundo templo era semelhante ao templo de Salomão, mas o Santo dos Santos foi deixado vazio, porque a Arca da Aliança se havia extraviado em meio à invasão babilônica. Aí ele vai falar ainda aqui. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, no dia da expiação, o sumo sacerdote costumava depositar seu incensário na placa de pedra que marcava a antiga localização da arca. O lugar santo tinha como mobiliário uma mesa para os pães da presença, o altar do incenso e um só candelabro em lugar dos 10 candelabros de Salomão. 1 Reis 7:49. Aí continuando, versículo 16. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Versículo 17. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, com oferta pelos erros e pecados de todo o Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. Versículo 18. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso prestado a Deus em Jerusalém. Tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. Versículo 19, onde vai falar a celebração de Pessá, Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram o Pessá, o sacrifício da Páscoa. Versículo 20. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação e por isso se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros, sacerdotes, e por eles mesmos. Versículo 21. Assim, os israelitas que haviam retornado do cativeiro, puderam se alimentar do cordeiro, junto com todos os que com eles se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta e decidiram buscar a Deus, o Deus de Israel. Versículo 22. E celebraram com grande alegria durante 7 dias a festa de Matzot, ázimos, dos pães sem fermento, porquanto Deus os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Assíria, levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para concluírem a obra de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Veja aqui no comentário da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 21, a lei do Antigo Testamento permitia que estrangeiros celebrassem a Páscoa. Êxodo 12, 48, 49. Desde que fossem circuncidados. No mínimo, os que com eles se separaram incluía os prosélitos,
mas é provável que também incluía os israelitas que nunca foram exilados, que permaneceram na terra e continuaram a adorar o Deus de Israel. A festa do pão ázimo começou um dia depois da Páscoa. Êxodo 12, 14 e 20.